época, o nosso diretor, professor Eurípides Simões de Paula, estava começando a montar os cursos de História Oriental e também os cursos de Letras Orientais, ou seja, língua e cultura japonesa, chinesa, sânscrito, etc., né? Então ele viu logo que eu tinha esse interesse específico por cultura oriental e praticamente desde os meus tempos de estudante de graduação ele já me pegou para ajudá-lo a montar esses cursos, né? Então naturalmente eu me encaminhei, né, desde os tempos de graduação para me aperfeiçoar em História do Oriente. E, paralelamente a isso, eu frequentava os templos fazendo um aprendizado prático, né, vivencial do budismo. Então, a minha vida foi dividida em duas carreiras paralelas e complementares. De um lado, o estudo acadêmico do budismo, né? Depois da graduação, eu me especializei em termos de pós-graduação, fiz uma tese de doutorado sobre a consciência histórica do budismo medieval. Isto foi defendido na USP em 1971, nos fins de 1971, né? Depois, em 1977, eu fiz uma tese de livre docência sobre a importância do budismo na formação de uma ética econômica modernizante no Japão. Ou seja, eu apliquei as teses da sociologia do Max Weber na análise da trajetória do budismo no Japão e seus efeitos na sociedade, né? Ou seja, o que sempre me atraiu mais foi o estudo e a prática, né, desta parte social. Né? Eu estava interessado em ver, né, os efeitos da prática budista sobre a sociedade, né, que o budismo afetava para melhor ou não, né, a existência da sociedade, no caso que eu estudei, no caso do Japão, né? E eu acabei me especializando nisto, né? Tanto que hoje o que eu proponho é aquilo que eu chamo de um budismo socialmente engajado, né? Um budismo com um olhar voltado para o social, né? Procurando aplicar o budismo no sentido de ajudar a resolver os problemas sociais, né? Ou pelo menos tornar a vida das pessoas um pouquinho mais suportável, né? Numa sociedade que os problemas se avolumam cada vez mais, né? Como é o caso que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acredito que o budismo tenha alguma coisa que ajude as pessoas, que motive as pessoas a enfrentar com coragem e dignidade esses desafios, né, que o mundo de hoje está apresentando, né? E agora mais do que nunca, né, nesses tempos de pandemia, ou melhor, de sindemia, né? Eu estou usando a palavra sindemia em lugar de pandemia, porque sindemia seria a doença intimamente imbricada com fatores de natureza social, econômica e política. Que a doença não é só problema médico, não é só problema de vacina. A doença exige uma série de medidas, né, de natureza social, econômica e política, né, para melhorar a vida da população, a população mais pobre que continuará sempre sendo a mais sacrificada, a mais atingida, né, pela doença, né? Então é assim que nós vemos o budismo, né, como uma doutrina e uma prática, né, com o olhar voltada para o social, né? Eu costumo dividir o budismo em duas categorias, né? O budismo em si mesmado e o budismo engajado.
existe o budismo em si mesmado, que é aqueles que praticam apenas o budismo como uma forma de introspecção, práticas meditativas para olhar para dentro de si mesmo, né? E muitas vezes essas pessoas se perdem no ensimesmamento, né? E deixam de olhar em torno de si, né? O meu chamado seria, por favor, levanta um pouco dessa almofada de meditação e dê uma olhada, veja o que está acontecendo em torno de você, né? E veja o que você, como budista, pode fazer, né, para tentar amenizar um pouco os gravíssimos problemas, né, que a população está vivendo aí, a nossa roda, né? Então, esse budismo mais voltado para o social, eu chamaria de budismo socialmente engajado, né? Então, essa é a minha principal maneira, né, de encarar o budismo, de viver o budismo, né? Inclusive, sendo eu historiador, né, me interessei basicamente por isso, né, pelos efeitos da prática do budismo na sociedade, né. E dito isso, né, talvez eu possa dizer mais algumas coisas a respeito de como o budismo se apresenta na sociedade, né. Para começar, eu uso a palavra no plural, não no singular. Não existe budismo, existem budismos. O rótulo budismo abrange uma infinidade de práticas, de caminhos, de sistemas de crença, de estilos, de vivência, né? Há uma grande diversidade, por exemplo, à escala nacional, né? O budismo antigo na Índia era uma coisa, né? O budismo no Japão se tornou alguma coisa completamente diferente. O budismo na China também era outra coisa. O budismo tibetano é outra coisa. Hoje em dia surgem também os budismos ocidentais, né? Inclusive já temos formas de budismo criadas pelos próprios ocidentais para seu uso e deleite, né? E são maneiras de viver o budismo um pouco diferentes, né, daquelas do Oriente tradicional, né? Então, o mundo budista, ele se caracteriza por uma grande diversidade, né? Agora, a minha formação pessoal se deu dentro dos quadros do budismo japonês. Então, não adianta vir me perguntar sobre o budismo tibetano, que eu não entendo nada, não conheço a língua, nunca tive contato pessoal com tibetanos, né? Não posso dizer nada a respeito, né? A minha experiência e meu estudo, a minha vivência, então, se reporta ao budismo dos japoneses, né?